Olá, muito boa noite. Esse é o Radar FIS e eu sou o Guilherme Carter e estarei com vocês aí todas as segundas-feiras às 7h30 para falar de fundos imobiliários. Vamos desvendar juntos esses investimentos e também aqui no bate-papo vocês podem mandar suas perguntas e a gente vai também respondendo e interagindo. E hoje eu tenho um convidado especialíssimo, né, que é o Felipe Ribeiro, né? Vou dar uma breve introdução do Felipe. Felipe é formado em administração de empresas pela USP, né? Ele se formou em 2012, é um dos maiores especialistas em ativos imobiliários no mercado de capitais e além também disso, ele é colaborador na regulamentação dessa indústria no Brasil. Ele teve aí passagem, né? Eu vou falar todas as instituições, né? Banco Idusval, Gaia-Sec, no Fator como gestor do Veritá, que todos vocês conhecem, no Santander e também na RB Securitizadora. E em maio deste ano, né, ele assumiu como head da área de FIIs na Quatá Imob, né, o braço imobiliário da Quatá. Eu queria aí agradecer pela sua presença. Além disso, né, não esquecendo, eu tive também já o prazer de comprar esse livro aqui, o Guia Definitivo de Fundos de CRI, que o Felipe, ele mesmo escreveu, e ele também dá aula, né, aula de curso avançado de CRI, no Clube FII também. Então, eu acho que eu não perdi nada, mas eu vou primeiramente agradecer aqui, Felipe, pela sua participação. E já vou passar a bola aí, né? Eu sei que eu já introduzi um pouco sobre você, mas eu quero que você conte mais, né? Porque eu dei uma resumida. Conta mais um pouco do teu background, do mercado, e por aí vai. E a gente vai tocando essa ideia. Beleza. Eu agradeço, então, o convite, Carter, né? A gente tem aí uma amizade de longa data e eu tive a oportunidade, né, de conhecer alguma coisa que eu gostasse muito. Eu comecei em 2011 a trabalhar com CRIs e eu achei que era um mercado que tinha, que nem o pessoal fala, grama alta, mato alto, né? Com pouco esforço dava para fazer um grande efeito, né? E desde então eu tenho auxiliado na regulamentação, né, dentro do que eu posso, da autorregulamentação também dos fundos e dos CRIs. E hoje eu estou lá na Quatá, tenho essa oportunidade de ser o gestor da Quatá Imob, que tem um fundo hoje, né, que é o KIRI 11, que a gente brinca que é o meu querido fundo. E é um fundo que ele tem CRIs, tem a parte de fundos e é o único fundo hoje do mercado que tem a parte quant para fundos imobiliários. E tenho lá meu sócio, João Rafael, e o Thales, que é o nosso estagiário lá, que somos o time lá. Certo. Bom, antes de entrar no nosso querido, né, no KIRI 11, eu queria que você comentasse um pouco, para quem não conhece, a casa, né, a gestora, a Quatá Investimentos. Eu queria que você comentasse um pouco sobre a história dela, enfim, sobre o foco, os produtos que vocês têm hoje na casa, além do FII, né, a história, o embasamento de crédito privado que vocês têm, e também, se der para dar um spoiler, de quais produtos, né, se tem algum brainstorm que vocês pensam em oferecer para o mercado, aí, não sei, alguma student house, alguma coisa diferente. A gente, lá na Quatá, né, eu tive esse privilégio de conhecer uma casa que é muito parecida com o que eu já fazia antes. A Naila, que é a nossa RI, ela brinca que foi o casamento perfeito. E eu falo que é uma parceria, né? Porque casamento, meu amor, te amo, tá? Tamo junto. É o seguinte, então a Quatá ela tem aproximadamente aí 13 anos. E nesses 13 anos, Carter, foram mais de 15 bi de crédito que foram feitos e pela insistência no acompanhamento, pelos sistemas, pelos controles, pela tecnologia, a Quatá teve nesses 13 anos aí 0,02 de perda em FDIC. Caramba! Então isso demonstra muito da capacidade não só de crédito, mas de acompanhamento das garantias e de acompanhamento do crédito em si, né? Não só na hora da concessão, mas depois no acompanhamento. Então, que é uma tecla que eu bato muito, falo disso no livro, e já falava antes nos podcasts, também tem um podcast que eu também esqueci de falar, também tem um podcast também. Verdade. Então, é algo que deu esse match, né? Realmente, eu encontrei uma casa que tem a mesma filosofia de investimento que eu. E, olha que beleza, a gente tem dentro do KIRI 11 essa estratégia Quant, que hoje é uma estratégia única, ela ainda está em fase de teste, né? Mas ela possibilita uma alavancagem sem alavancar, né? A gente brinca que você consegue girar o mesmo valor várias vezes. Uhum. Então é uma estratégia nova, que todo mundo fala que não tem liquidez, e a gente está vendo que tem liquidez e que dá para ganhar dinheiro com isso.
Exato, ótimo. E até ia fazer uma piada aqui, né? Porque o livro do Felipe é muito bom. Eu recomendo vocês a comprarem, seja o físico, né? Eu sou um pouco mais idoso, eu prefiro o físico. E tem também o que você pode comprar no e-book. No Kindle, então, isso. eu falei para ele que ia fazer as 180 perguntas, mas eles já responderam. Então, se você entrar lá no Fnet ou mesmo no site, depois você passa aí da Kiri, tem bastante pergunta. Então, isso aqui é para pegar mesmo o gestor no contrapé, né? Isso é muito bom aqui. Na verdade, o intuito foi passar o poder para o investidor. Sim. Então, o investidor ele vai começar a olhar um fundo de CRI. Ele tem aí quase 180 perguntas que ele pode fazer para o gestor, para ele entender como é que é o fundo que ele está investindo ou que ele vai investir. Uhum. E a gente já respondeu, pelo menos para o primeiro CRI que a gente comprou, já respondemos já todas as perguntas. Exato. Não vai dar para fazer. Então, se vocês quiserem também, essas perguntas estão respondidas. Então, tem desde coisas mais simples até o loan to value, né? Mas ele já respondeu, até 70%. Tudo, né? já está tudo. Tá tudo respondido lá. Tudo lá. Mas vamos aqui então entrar um pouco no mais macro, né? Você falou um pouco do Kiri. E eu queria entender assim, né? Tem as estratégias no fundo, né? Que são de CRI, eu acredito, porque tem mudado o regulamento, mas vocês também vão deixar um pouco meio aberto, né? Não sei se foi um pouco de influência ali da Iridium ou não, mas o fato é que vocês têm também essa parte quant. Não sei se você pode também destrinchar um pouco a mais da parte quant. Posso. O objetivo foi o seguinte, né? Eu falo com todas as letras e eu repito mais uma vez. O Selegato, ele é um gênio. Eu já disse isso algumas vezes, eu repito de novo, não tenho problema nenhum em assumir as qualidades das outras pessoas, né? Uhum. O Selegato, ele foi a primeira pessoa que pensou nisso, né? Os fundos de CRI utilizarem uma estratégia de liquidez o fundo imobiliário e fazer seed money, né? Ou o dinheiro de entrada, o dinheiro para os fundos começarem. No nosso caso, a gente entende, e aí com todo o respeito, assim, né? Que existe muito dinheiro que fica na mesa. Às vezes a pessoa física, por causa de uma necessidade de liquidez que ela tenha naquele dia, ou por algum outro fator, ela negocia a um preço que não deveria ser negociado, porque não está adequado ao que o fundo paga ou o valor patrimonial. Então a gente brinca que a gente vai raspando esse dinheiro. Sim, sim. Então o quant é um pouco, esse que é o conceito, né? Ver distorções que possam acontecer ao longo dos dias, e principalmente nos dias de Datacom, ou próximos dias anteriores à Datacom, que às vezes tem fundo que aumenta 2%, 3% 2 dias antes. Sim. Todo mês. Então a gente se aproveita desse movimento, né? Então, às vezes ontem, né, a gente entrou num fundo, sexta-feira, a gente entrou num fundo e que a Datacom dele é para os próximos dias. Sim. Já ganhamos já nosso dinheiro, já saímos do fundo. E já vamos operar os próximos. Né? Então, eu não vou te perguntar o nome do fundo, mas que beleza. Mas para fazer essa estratégia quantitativa, você tem algum cientista de dados? Conta um pouco assim, mais dessa... Opa! Eu tive o privilégio, né, de ter o João Rafael lá comigo e ele está lá. Vamos dizer assim, né? É como quase que se eu fosse o mentor da ideia e ele colocou a ideia na prática, né? Sim. Então a gente fez aproximadamente 30 mil cenários de simulação via Monte Carlo para ver diversas variáveis e como que elas se comportavam no tempo, né? E analisamos 5 cenários desde 2018, cenários péssimos, cenários horríveis, cenários bons, cenários ótimos. Sim. O pessoal brinca, né, que o Excel aceita tudo, né? A gente fez no Python, mas o Python também aceita tudo. Sim. E já que aceita tudo, a gente fez todos os cenários. Legal. Identificamos algumas estratégias e estamos implementando uma. E o João Rafael é quem pilota lá essa parte quant, né? E ele é um cientista de dados. Veio de empresas grandes, cuidava na Elo da parte de dados, antes depois foi para Via Varejo. Então é uma pessoa bem capacitada. Eu sei que você também é um apaixonado. Eu amo tecnologia, programa, mas não que nem ele. Outro dia eu fui lá, estava catando meus milhos lá na programação para fazer 10 linhas de resultado. Sim. Ele em 10 minutos fez 26 mil linhas com a programação, né? Então é uma capacidade, né? Entendi. Bom, e olhando o fundo, o Kiri, né? O querido, já foi apelidado aí, vocês pretendem assim, né? Obviamente a gente falou de Iridium e tal, mas se posicionar como na indústria? É uma coisa meio que nova, né? Por conta do Quant, se bem que tem, acho que, esqueci o nome da casa, mas também tem... A nave. Mas qual que seria então assim, o diferencial de vocês?
Ou se algum analista tivesse que falar, pô, eu vou comparar ele com o quê? Com o CRI mesmo? Ou tem essa pimentinha a mais? Vamos lá. Então, acabei falando, né? São 3 estratégias. A estratégia de CRI, que ela é 100% carrego. Na parte de CRI não tem quant. Sim. A parte quant dentro do CRI é a parte de dados. E aí a gente coloca lá um slogan no nosso relatório que é a família de fundos mais transparente do Brasil. Então, todas as informações que forem públicas, a gente disponibiliza no nosso relatório em Power BI e num site que é específico para cada um dos CRIs, que a gente também produz esse site e que ali tem todas as informações, como que foi o nosso comitê de crédito, qual foi a nota que a gente deu, como que essa nota ela foi dividida para cada um dos CRIs. Sim. Então, é uma tese de transparência. A gente acredita que transparência traz mais investidores. A segunda parte também é fundos imobiliários carrego. Fundos que a gente não vai ficar negociando, que a gente vê que tem um ganho potencial, ou no caso hoje, que a gente está com uma perda muito grande, a gente não vai negociar para fazer uma perda e não distribuir dividendos. Sim. E aí a terceira tese é o quant, que ele realmente traz uma pimenta. Então a ideia é a gente ter uma carteira de CRIs em torno de IPCA mais 7, Certo. que é o nosso benchmark, e o quant ele vem para incrementar os dividendos em 20%, 30%, de tal maneira que a gente consiga entregar um dividendo superior se fosse só crise IPCA mais 7. Certo. Então esse é o objetivo, assim, a gente conseguir entregar. E aí se eu fosse me classificar em alguma coisa, seria um fundo imobiliário híbrido, né? Sim. Que a gente tem essa parte de carrego, tanto de fundo imobiliário quanto de CRI, mas tem o quant também. E com relação ao pessoal da nave, as negociações não são quant, é mais as informações, como que eles trabalham, e a gente olha muito mais para a parte, né, dos números quant e quali que estão disponíveis nos relatórios. Eles vão para outra parte, eles vão pegar onde fica aquele imóvel, qual que é o percentual de ocupação daquele imóvel. A gente não vai nessa linha, porque o nosso carrego para a parte quant é muito curta. Então a gente vê que tem outros fatores que influenciam mais na precificação do que necessariamente a vacância ou a inadimplência, ou se tem CRI subordinado ou se não tem. A gente olha para outros lados. Certo. E, bom, a gente sabe que a gente já teve tive com o Felipe Souski, da Galápagos, seu xará, e a pergunta que eu vou fazer é em relação ao capacity, né? Porque você tem uma estratégia e, eventualmente, para ser quant, eu não sei, mas a minha opinião é que hoje você vai ter ali o que mais negocia na média diária de uns 3 meses é 15 milhões, 10 milhões. Né? Então você tem ali, para não se machucar, para fazer estratégia, você não pode também ter um fundo gigantesco só para ser estratégia. Então eu queria saber, bom, no todo, assim, o que vocês acham que é capacity por esse fundo específico e o que é proporção para cada estratégia? 70 para CRI, 30 para isso, ou 5%? Ou você vai me responder que está no relatório, que eu não li? Não vou fazer não. A gente tem o seguinte entendimento. Hoje a nossa tese e os nossos robôs, eles estão adaptados para trabalhar com 1% da liquidez de cada um dos fundos. Certo. Então, se o fundo trabalha na liquidez diária 1,5 milhão, a gente vai ter um limite ali de 15 mil para aquele fundo. Sim. Se o fundo negocia 100 milhões, a gente vai ter 1 milhão para aquele fundo disponível dentro de uma carteira pulverizada que a gente utiliza ou métricas para a parte quant também. Então, utilizando hoje a métrica do mercado, que, se eu não me engano, nos últimos 12 meses foram 56 bilhões de negociação secundária de fundos imobiliários, estamos falando de 5 milhões para essa estratégia. Então, o nosso objetivo é ficar aí no 1% atualmente. A gente pode fazer um teste, aumentar um pouquinho para ver se começa a machucar, se começa a diminuir muito a TIR, mas o nosso objetivo é trabalhar com 1% dos fundos que... É lógico, né? Vão ter fundos que a gente vai negociar um pouquinho mais, fundos que a gente vai negociar um pouquinho menos. Mas para a capacity do fundo, da parte quant, hoje é 1% do mercado. 1% do mercado. Não, bacana saber isso. Para o cotista até acompanhar junto, que também eu faço com o GCFF, né? E é um fundo que não explodiu e ele tinha uma ideia de ser um pouco menor para se movimentar, né? Porque se você pegar um Mogno da vida, um RBRF, não dá para, né, dar aqueles grandes trades ali e não dá, senão você machuca o mercado, mas se machuca e tal. Mas enfim, e voltando um pouco para a parte de CRI, né, queria perguntar como que funciona a originação dos CRIs hoje lá, né? Eu sei que você já trabalhou com estruturação, na securitizatora, já trabalhou com distribuição, né? A gente fez até alguns negócios, né? Mas como que funciona lá na casa? Vocês têm
A gente tem um time, a gente tem essa possibilidade na Quatag, então como ela já tem os FDICs lá dentro, ela tem uma equipe ali de 20 comerciais. E esses comerciais, né, então, como eu dou cursos, né, eu também fiz um treinamento lá para eles interno, focado, direcionado na originação. Então, passei por todos os tipos de estrutura e a gente já tem hoje 2 mandatos, basicamente. Inclusive, um foi assinado hoje para estruturar a crise. Um é de galpões logísticos e o outro é de varejo. E a gente que vai estruturar. Aí as pessoas podem estar se perguntando, mas onde é que você vai colocar esses CRIs, né? Então, a gente tem os nossos fundos lá que já estão fazendo warehouse, né, que é como se fosse um depósito para os CRIs, para a gente poder fazer, na sequência, um follow-on do fundo. E tem os fundos parceiros que a gente trabalha compartilhando, eles mostram CRIs para a gente mostra CRIs para eles. E tanto pelo podcast, quanto pelo livro, ou por eu ter trabalhado na outra ponta já das securitizadoras, eu tenho um relacionamento bom com a maioria dos gestores, né? Então, a gente acaba trabalhando em conjunto em algumas operações, eu acabo agregando alguma coisa que talvez eles não saibam pelo lado da securitizadora. Tirando o Flávio Canho, que já trabalhou em securitizadora, tirando alguns desses que já trabalharam em securitizadora e hoje estão na ponta do fundo, né? Sim. E, bom, já que você falou de setores, né, eu sei que você tem aí já trabalhou em grandes casas, como Santander, mas já trabalhou em bancos médios de investimento, né? E banco médio de investimento, o cara meio que em IB tem que saber todos os setores, né? Basicamente, né? Ele é um especialista em tudo, senta lá e... Então, assim, em termos de setor, o que você se sente confortável? Até no livro você fala que o FII de CRI, ele é uma, né, você dá lá um monte de nome, né? Ele é eu não me lembro muito bem, mas se você puder me lembrar, mas o que você, essa estratégia você usa, também vai usar ou não? Prefiro logística, prefiro shopping, prefiro isso aqui, eu sei que... Não, a gente entende que o fundo de CRI, ele tem uma característica única perante todos os tipos de investimento no Brasil. Sim. Qual que é essa característica única? A possibilidade de pulverizar em todos os aspectos. Securitizador, a prazo, indexador, setores, tipos de estruturação, tipos de garantias, prazos de vencimento. São tantas as possibilidades e é o que a gente viu na pandemia, né? Todo mundo desesperado e os fundos de CRI ali plenos, tranquilos. Por quê? É tanta pulverização de tantos setores, de tantas camadas, eu brinco quase como se fosse uma cebola. São tantas camadas de pulverização que o cotista está ali no meio, ele não sente. Sim. Pode ser que tenha algum movimento que consiga perfurar uma das camadas, mas as outras camadas protegem. A gente não viu, né, nesse período da pandemia, nenhum fundo sofrendo tanto ou diminuindo tanto seus dividendos. E eu continuo acreditando que continua sendo um produto de altíssima qualidade pela sua mega pulverização. Então, assim, eu não defendo uma tese de um setor, que uma tese direcional, que nem o pessoal fala, sim. Né? A gente não, a gente vai trabalhar com a mega pulverização. Óbvio, o fundo está começando, então vão ter crises que vão ser grandes no início, porque a gente tem que chegar num tamanho de uns 100 milhões, 150 milhões para ter uma pulverização adequada. Por quê? Não dá para estruturar um CRI de 1 milhão. Tem que ser um CRI de 10 milhões, 15 milhões no mínimo. Senão não paga a conta. Senão não paga a conta. Então, o fundo tem que se tornar um pouco maior para a gente conseguir ver essa pulverização acontecendo. Mas o objetivo final é bem claro. Mega pulverização em todos os aspectos possíveis dentro do fundo. Bacana, bacana. Em relação obviamente, o bench de vocês é o IPCA mais 7, né? A gente viu com a mudança do regulamento isso também. Mas, em questão de mix, né? Tem uma dúvida, né? Porque às vezes você vai olhar no lado da dívida e por que um empresário tomaria uma dívida de GPM mais 15? Eu não consigo entender. Né? Muitas vezes eu não consigo entender. Mas tudo bem, eu não vou tentar responder essa pergunta. Mas, em termos de indexadores, vocês vão ter um mix ou vai focar no bench e é isso aí? Meu objetivo é focar no bench. Por quê? A gente tentar acertar a íris do olho da mosca não dá certo. Exato. Não vai acertar. Vai chegar perto, vai chegar talvez um pouco mais longe. Então, nosso objetivo é se manter fiel a esse benchmark. Pode ser, sim, que a gente compre alguma coisa de CDI, de GPM, mas o que eu não quero é que quando essa roda virar, porque hoje a roda está boa, para o IPCA ainda, o CDI vai aumentar um pouco mais ainda, mas a gente basicamente juros negativos ainda, um pouquinho, mas ainda está de juros negativos. Uhum. Se essa roda virar e o IPCA for lá para baixo e o CDI continuar aumentando, fiz a escolha certa. Que gestor inteligente. E daqui a 4 anos, quando a roda inverter de novo?
que gestor, né, desobediente tinha lá o IPCA como benchmark e não seguiu. Então a gente vai ficar, sem tentar ficar acertando a íris do olho da mosca. A gente vai focar no que tem ali. E se tiver CDI, que pode ser que tenha, vai ser pouco perante o total. Vai ser mais IPCA mesmo. Eu concordo. Acho que é conservador de sua parte fazer isso, porque afinal o teu alvo é esse. E tem até umas questões, eu ia te perguntar ao vivo, mas eu vou te perguntar depois. Aquela camarada que faz IGPM+, mas se for negativo não vale, né? Então é uma grande manobra ali. Eu não sei, nunca uma coisa nova para mim, mas tudo bem. Em relação a também, obviamente é um mercado muito mais ilíquido, a gente sabe, mas tem, né? Com uns spreads bem razoáveis. O mercado secundário de CRIs, né? Vocês pretendem negociar coisa? Ou... Não. O nosso objetivo é carrego. Por quê? O nosso entendimento é que existe liquidez? Existe, mas existe mais liquidez mesmo nos CRIs que são aqueles super high grade, né? Que tem são muitas pessoas físicas negociando e aí teria que ficar acompanhando. Então, nosso objetivo é fazer negociação no quant. São tanto a ponta de carrego de fundos imobiliários quanto de CRI, são posições que eu diria hold to maturity, né? Então a gente carregar até o vencimento dos papéis. Esse é o nosso objetivo, porque a gente quer fazer segunda captação, terceira captação, quarta, sim. e aumentando o fundo para a gente chegar naquela pulverização legal. Então a ideia é carregar mesmo, né? O fundo ele é eterno, né? Vamos dizer assim, né? Não tem vencimento, então esse é o nosso objetivo. Com certeza. Até o Felipe fala uma das perguntas sobre o gestor saber responder se ele compra no secundário, a que taxa ele compra, né? Se ela é menor ou não do que a taxa primária da emissão, né? E é bem interessante isso. É um mercado ainda que sofre um pouco com informação, a gente sabe disso, né? A taxa não vai ter, debênture tem, mas dá para calcular. Você tem um PU ali, dá para fazer uma aproximação. Dá para fazer uma aproximação, né? E acho que é justamente essa próxima pergunta que eu quero fazer. Bom, antes disso, eu queria dar boa noite aqui para o Maurício Loss, né? Ele fez uma pergunta, né? Isso você vai encontrar ali no relatório gerencial do fundo. Mas já que o Felipe está aqui, né? Eu vou perguntar para ele quais são as taxas do fundo, se tem uma escadinha ou não, taxa de administração, aquele tipo de coisas. Ele fez essa pergunta. E também já vou emendar outra pergunta, que é mais na parte do mercado secundário. E, logicamente, o pessoal, quem faz é o administrador, mas como é que vai ser a política de marcação no mercado dos CRIs, no fundo? Perfeito. Muito obrigado pela pergunta, viu? Hoje, então, primeira vez que eu estou falando isso numa live, né? O fundo, ele tem uma taxa de 0,90, então já é uma das mais baixas do mercado overall, né? Entretanto, olha que beleza, você cotista, você não está pagando nada para ter a nossa gestão lá. Por quê? O administrador ele recebe no mínimo R$15 mil por mês. Esse foi o contrato que nós assinamos com o administrador, que é a BRL. De tal maneira que esses 15 mil cobrados, eles estão dando o 0,90 certinho. Opa. No mês. Então, assim, no final do dia, a gente não está recebendo nada, a Quatar está investindo no fundo para poder fazer isso. Então, hoje, né, você cotista tem essa gestão toda capacitada com quant, cientista de dados, patrocinado pela Quatar. E isso é mostrando o quanto que a Quatar acredita no fundo, né? Então, hoje estamos desse jeito, tá? Assim que o fundo aumentar, aí a gente passa a cobrar o 0,90, sendo que é no mínimo R$15 mil por mês para a administradora e o restante aí ficaria com a gestora e com a consultoria imobiliária. Tinha outra pergunta, qual que era? É uma pergunta mais chata, mas a gente sempre faz, né? Em relação à marcação dos CRIs. Né? A marcação. Como o nosso objetivo é carregar até o vencimento, o meu entendimento é que tem que ser na curva. Boa. Entretanto, é uma conversa, é uma negociação com a administradora para poder entender qual que é a maneira deles fazerem a precificação e qual que é a melhor maneira de isso não afetar negativamente os investidores. Porque quando uma empresa vai levar até o vencimento, ela marca realmente na curva. É isso mesmo. O fundo 555, ele tem até essa flag, né? O propósito dele. O fundo imobiliário não tem, né? Enfim, a gente... Mas ele é um fundo 555, então fica ali. Ele fica ali, mas ele é um bicho um pouco diferente ali em termos de dados. Mas eu concordo com você, Felipe. Enfim, você não perguntou se eu concordo com você, mas eu tô falando que eu concordo. Mas assim... Muito bom o bate-papo, pessoal, se vocês quiserem mandar mais algumas perguntas. E eu queria, assim, acho que para fechar, Felipe,
é tentar sugar um pouco do teu conhecimento, mas sobre o mercado todo, né? Tá bom. Queria saber um pouco da sua percepção para a indústria de fundos imobiliários para o ano que vem e para 2023, se possível, né? Porque ultimamente fazer projeção de mais longo prazo está sendo um pouco difícil. A gente viu aí, uma semana atrás, taxa de juros futura chegando lá a 13 quase, né? Já voltou a 10,3, situação fiscal, uma discussão louca, né? Agora a PEC dos precatórios aprovou, né? Mas vai voltar agora para a Câmara para ter mais um detalhe que não é muito positivo, mas enfim, tem uma definição. Isso que é importante para o mercado. E eu queria entender de vocês, né? Porque a gente viu que tematicamente fundos de CRI foi uma maravilha em 2021. Assim como o Log em 2020 foi também. Log não foi muito bem agora. E a gente, Laje e FOF, assim, obviamente, como o mercado... Banho de sangue, né? Foi um banho de sangue. É. E eu estou até fazendo estudo, né, curioso eu compartilhar com você. Eu peguei, né, lógico que você tem o valor patrimonial dos fundos os FOFs, mas eu peguei e repliquei uma carteira com a última data disponível e vi, se o gestor não fizesse nada, o quanto que... Né, e eu acho que esse gestor não fez muita coisa, porque é muito grande o fundo. Então, a carteira simulada deu 2 para baixo, o fundo deu quase 10. Então, enquanto o IFIX deu 2. Então, eu não sei, assim, se faz muito sentido, mas como é que você vê esse mercado, né? Você acha que pode ser um ano para tijolo, pode ser um ano para, enfim, FOFs? Cria sempre um ano? Como é que é? Eu sou defensor demais de fundos de CRI, né? Mas o que eu tenho visto, né? Aquela máxima que as pessoas falam, né? Eu vou comprar na mínima e vou vender na máxima. Aí eu estou falando com você agora aí, que está vendo a gente, presta atenção. Seguinte, o que está acontecendo é justamente o contrário. As pessoas compraram na máxima e pelo medo de perder o dinheiro, vão lá e vendem na mínima. Então, o que acontece, o fundo imobiliário ele é um produto de longuíssimo prazo. Ele não é uma aventura que você vai investir num fundo de R$100 e ele vai virar R$1.000. Isso não vai acontecer. Sim. Aconteceu uma vez com um fundo aí, mas foi uma desgovernança que aconteceu. Mas não vai acontecer de novo. Não vai acontecer de novo. O que vai acontecer é virar de 1 vai virar 1.4, 1.3. É o que vai acontecer. Então, assim, ter essa ciência de que fundos imobiliários são investimentos para longo prazo. Com esta mentalidade, a pessoa física ou até o investidor um pouco mais profissional, mais desenvolvido, ele vai ver que tem fundo que está com 40% de desconto, com 50% de desconto. E está todo mundo falando, vai para cripto, vai para renda fixa. Não, é a hora de encher a mão de fundo imobiliário. Porque daqui um ano e meio, talvez 2, voltou tudo. E você não vai conseguir esse retorno na renda fixa. Sim. Não vai, não tem um retorno dessa magnitude. Então, minha visão, né? Os fundos de fundos estão com preços absurdos, quase que inacreditáveis. Sim. Os fundos de tijolo, mais ainda, né? Eu tive no GRI lá, e aí um dos gestores falou assim, olha, quem quer comprar um imóvel com 40% de desconto na Paulista, assim e tal? Porra! Né? Se pudesse comprar assim com R$100, eu comprava. A gente compra. Tem o fundo imobiliário, que está lá 30% descontado, sim, super bem localizado. Então, todos aqueles fundos, eu não vou cravar um setor, viu, Gui? O que eu vejo é que estão todos os setores muito mal precificados, exceto os fundos de CRI. Sim. Então, o fundo de CRI ele tem essa característica também, ele tem uma volatilidade menor. Historicamente já aconteceu isso, e eu entendo que por conta da multipulverização dentro dos CRIs, isso também tende a acontecer no futuro. Porque como o dividendo não varia tanto, e a inadimplência, ainda que ela aconteça, se tiver uma mega pulverização, não vai machucar tanto o cotista, então não é aquele fundo que você vai ganhar 39.000% em 10 anos. Não, você vai ganhar ali seus 15% de TIR, 20% de TIR, continuamente. Então, se eu fosse dar um call, assim, gente, olha uma métrica que chama PVP, preço sobre valor patrimonial. Você vai ver desconto de 30%, 40%, 50%. Tem fundo que está com absurdo. Sim. Então, eu não vou cravar um setor. Eu vou cravar esses fundos que estão mais contados, daqui 2 anos, eles vão voltar para o valor patrimonial. E aí quem tiver posicionado neles vai
surfar uma onda maravilhosa. Exatamente. E vai ter, né, aquele dividend ao cost, né, muito maior do que se comprar na alta, que não é muito legal. Isso aí. E eu acho que fundo de CRI, acho que também é uma coisa bem interessante, que se posicionar crédito privado, se você for num fundo aberto, você tem alguns problemas, que às vezes o cara saca em D30, mas assim, pode correr um banho de sangue de reprecificação. Já aconteceu, né? Aconteceu em 2019. 2020 teve a rebarba. Rebarba. E FII de CRI não tem esse problema, que é um fundo fechado, então você só pode operar no mercado secundário e acaba não tendo esses... Eu prefiro. Apesar de você ter, obviamente... Benefícios, né? Tem benefícios. Tem os benefícios. Bom, eu vou ficando por aqui. Queria agradecer a participação do Felipe, tá? Esse foi o Radar FIIs. Eu queria que, Felipe, que você deixasse aí uma mensagem final aí para o pessoal, para o investidor. Beleza. Agradecer, né, o meu amigo Carter aqui pelo convite. E assim, me sigam lá nas redes sociais. O meu Instagram é @felipe.fiis. Tem o meu podcast que está no Spotify, em diversas das plataformas, que é Bate-Papo com Felipe Ribeiro. E sigam lá a gente lá no Quatá Imob, no Instagram, e venham ver os nossos relatórios, a quantidade de informação que a gente disponibiliza. Somos a única casa que disponibilizamos um monitor de CRI, muito bom, com todas as informações de primário e secundário e as modificações que acontecerão na base mês a mês, de graça, né? Então, assim, vai lá conferir, que tem informações bem relevantes para você que está querendo entender um pouco mais de fundo de CRI. E tem o livro, né? Então, o livro tem algumas pinceladas lá no meu Instagram, vocês vão entendendo um pouquinho mais o que eu quis colocar no livro, né? Se chegar ao conhecimento, que bom. Esse é o livro, né? É o Guia Definitivo de FIIs de CRI. E eu acho que você for comprar algum fundo de CRI, acho muito legal você dar uma lida antes, né? Não tem pressa. Exato. Não tem pressa. E também não vai mandar 180 perguntas no e-mail do gestor, né? Pode mandar, mas não sei se ele vai responder tão rápido assim como o Felipe. Manda fatiado. Manda fatiado, manda fatiado. E o site da Quatá Imob, né? É o quataimob.com.br. Tem também essas informações que o Felipe falou, que é o monitor de CRI. Acho que é o único que tem um BI lá, é bem legal. Tem as emissões do mercado como um todo. E também tem muita informação sobre o que é uma coisa que eu até conversava com o Felipe, e faltava de informação, né? Como ele veio da RB, e RB tem muita informação. Tem muita informação, assim. Sempre quando me perguntam, né? Tinha alunos no meu curso, eu queria entender um pouco mais de CRI. Eu falei, vai na RB ali, e tem coisa simples. OPE, né, agora? OPE é capital. OPE, desculpa, OPE é capital. Mas é isso, pessoal. Bom, Felipe, mais uma vez, muito obrigado, pessoal. E muito obrigado, boa noite. Boa noite.